Boa tarde, eu me chamo Rosana Sintra, vou me apresentar, algumas pessoas já me conhecem, porém eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu me chamo Rosana Sintra, como eu falei anteriormente, sou terapeuta holística, sou depiladora. Hoje eu faço curso, né? Como vocês podem ver aqui atrás, o material de manicure, eu faço curso de manicure, então essa baguncinha aqui é minha baguncinha do curso ainda. E eu já, nesse ramo de terapia holística, eu já trabalho em torno de uns 4 anos. Me apaixonei, comecei minha caminhada, né, na terapia holística através do Reiki. E desde que eu comecei com o Reiki, eu fui me apaixonando cada vez mais e sempre estou procurando, né, expandir meu conhecimento e aprender coisas novas para poder sempre ajudar aqueles que mais precisam. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é terapia holística. Vou falar sobre as vantagens, as técnicas, que muitos já me perguntaram, né? Muitos clientes que já atendi sempre me perguntam o que é terapia holística, porque uns só conhecem, né, alguns segmentos, né, algumas terapias. Quando eu falo, você já ouviu falar de Reiki? A pessoa, eu faço Reiki, eu já fiz Reiki, meu parente fez Reiki, eu já ouvi falar. Mas a terapia holística em si não sabe. Então hoje eu vou falar um pouquinho, né, dessa linguagem, do que é a terapia holística, e depois a gente entra nesse segmento falando sobre cada terapia e as que eu trabalho e outros que existem, né, que são inúmeras, que existem hoje aqui no Brasil. O que é terapia holística? O nome teoria holística, né, que seria terapia holística, vem da palavra grega holos, que significa o todo, inteiro. O objetivo, né, desse tipo de terapia é tratar do ser humano como um todo. Como assim como todo? Nós somos formados por elementos físicos, emocionais, mentais e espirituais. Mas normalmente só damos atenção aos problemas e doenças do corpo físico. As terapias holísticas, né, nesse caso, elas exercem o ser humano como um todo e não como um fragmento no real. O que significa isso? Como eu posso dizer, como eu aprendi, né, pelo meu professor de acupuntura auricular, o Fernando, enquanto a medicina tradicional ela procura, né, trabalhar somente naquela doença, já a terapia holística a gente trabalha além da doença. Por exemplo, você, digamos, algum cliente chega pra gente reclamando de uma dor no peito, que já procurou vários cardiologistas, já procurou vários médicos, e o médico sempre fala que não tem nada no coração, não tem nada, nenhum diagnóstico fechado, e que aparentemente no corpo físico não tem nada. Então a gente trabalha baseado na causa. Por quê? A gente vai sentar, vai ver o motivo, né? Vai ver a situação da doença, né? O local que está atingido. E feito isso, a gente vai trabalhar na causa. O que está causando para ter essa dor, no exemplo, né? Como eu tô falando, essa dor no coração. Qual seria a causa disso? Seria físico? Seria emocional? Seria mental? Isso a gente vai trabalhar, né? Fazendo a ficha de anamnese, fechando de um cliente para o outro, a gente sempre vai ver exatamente. Não é porque para um cliente aquela causa daquele problema ali seja um, para outro vai ser o mesmo. Não, cada cliente é diferente, então por isso tem a ficha de anamnese de cada cliente. E nesse caso, ela tem por objetivo tratar todos os âmbitos da pessoa, concentrando-se não apenas nos sintomas, mas também nas causas que afligem em determinado momento, entendeu? Como eu falei, a gente vai trabalhar nisso no todo. Por exemplo, se o chakra está desalinhado, ele vai mostrar o problema em alguma parte do corpo. Tipo, por exemplo, digamos que o chakra cardíaco esteja desalinhado. Provavelmente pode ser que esse desalinhamento desse chakra está com alguma energia negativa, está com algum problema emocional no trabalho, estresse familiar, e enfim, são inúmeros motivos que poderiam estar causando isso.
E com a terapia a gente vai trabalhando a causa, chegando à causa a gente chega no objetivo. E assim se trabalha. Como funciona? A terapia holística entende que as doenças acontecem no nosso corpo quando nos desligamos do nosso espírito, quando perdemos a fé em nós mesmos e não acreditamos ou não enxergamos o nosso potencial. Essa ausência da fé gera pensamentos negativos, confusos e densos, afastando nossa energia e nossa leveza. Como eu sempre costumo dizer muito para os meus clientes, né, para quem já me conhece, para quem já esteve comigo pessoalmente, seja como cliente de terapia holística, seja conversando, eu sempre trabalho com física quântica, onde eu sempre falo, nós atraímos aquilo que vibramos. Então, já foi comprovado esse pensamento dessa geração, por exemplo, se a gente gera uma emoção negativa, nós vamos trair essa emoção negativa pra gente. E a terapia holística percebe que esses pensamentos negativos e pessimistas irão trazer emoções também negativas, como o mau humor, o ressentimento, a raiva, outros, né, aspectos que não seja bom pro nosso dia a dia, não seja bom pra gente, não seja bom, né, pro nosso corpo, seja ele num todo. Ao convivermos diariamente com esses pensamentos e emoções pesados e negativos, o nosso corpo somatiza essas debilidades e elas são expressas tanto no nosso corpo mental como depressão, tristeza, apatia. Como o nosso corpo físico, como doenças, dores, como eu fiz um curso, né, de uma limpeza de pele orgânica. Eu não sou formada nessa área de limpeza de pele, eu não sou esteticista, mas eu fiz um curso avulso de limpeza de pele, aonde, né, a instrutora falou pra gente que o corpo fala. E eu achei super interessante isso, porque muitas das vezes, né, a gente reclama, a gente acaba, né, guardando pra gente todo aquele estresse do dia a dia, a gente não coloca pra fora, a gente não fala o que a gente pensa. Se alguém nos magoa, se alguém trata a gente mal, ou a gente passou um dia ruim no trabalho, a gente acaba não conversando com outra pessoa e guarda pra si. Dia após dia vai guardando pra si, o corpo fala. Então é onde muitas pessoas, né, nesse período de pandemia, teve vários problemas praticamente emocionais, físicos e dermatológicos por conta, né, desse estresse que nós convivemos por distanciamento, né, outro problema é que o trabalho ficou mais puxado. Então, assim, e na parte física, o corpo geralmente ele mostra que algo está errado, ou é uma mancha no corpo, ou é descascamento na pele, ou é queda de cabelo. Então, assim, são coisas que acabam acontecendo e a gente às vezes deixa passar em branco e não entende. Eu falo, né, por experiência também, porque esse período que eu estive no salão, esses 2 anos, né, depois eu vou falar um pouquinho da minha saída, que já me perguntaram. Quais são as vantagens da terapia holística? A terapia holística, né, ela tem várias vantagens. Uma delas é promover o equilíbrio físico, psíquico, espiritual e social por meio de estímulos naturais, mediante a autoajuda ou despertar a consciência do indivíduo sobre o seu corpo e o seu papel no meio em que vive. Com a ajuda, né, também de um bom terapeuta, né, com condições de investigar o que está ocasionando desequilíbrio e assim poder ajudar as pessoas a lidarem com problemas que praticamente todos nós, né, ou muitos temos, que seria o estresse físico ou emocional, dores nas costas, tensão excessiva, depressões, TPM, ansiedade, medos, síndromes, bloqueios, traumas. Então, assim, eu sou praticamente uma pessoa que eu posso dizer o que a terapia foi capaz de proporcionar pra mim. Acontece, eu era uma pessoa fechada,
pra mim agora aceitar, né, fazer um vídeo como esse, como eu estou fazendo agora, foi uma dificuldade muito grande, né, ainda está sendo, porque eu estou em processo de limitações por conta da criação que eu tive, né, a gente tem, fora a criação familiar, a criação da sociedade, as exigências, né, da sociedade sobre a gente, e eu sou uma pessoa muito tímida. Então, assim, eu fiz dança cigana, sempre achei lindo, sempre fui apaixonada, mas nunca tive coragem de fazer. Quando eu fiz a terapia holística, quando eu me formei como terapeuta holística, quando eu entrei para esse ramo, eu passei a me apaixonar, passei a me encantar, e abrir o leque. Então, assim, eu tive que aceitar, eu queria fazer, mas e aí? Como é que eu vou fazer se eu sou uma pessoa tímida e olhares de pessoas e eu praticamente tinha autocrítica em mim mesma? Porque, como a gente pode se dizer, às vezes a gente exige demais da gente. Então, isso que eu tô dizendo, eu consegui passar esse patamar, que foi fazer a dança cigana, foi me fazer uma apresentação de dança cigana em público, e hoje estou superando outro patamar, que seria fazer uma live. Como eu estava com os irmãos ontem de espiritualidade, e a gente estava conversando sobre isso, que até eu falei com eles que eu tinha feito, né, um agendamento de fazer uma live hoje, né, dia 7, falando sobre o que é terapia holística. E eu falei, poxa, eu queria que, vou ser sincera, né, queria que a terra se abrisse e eu me engolisse, porque como eu vou fazer um vídeo se eu tenho limitações com isso? E tive ótimos conselhos e eu falei, cara, agora eu vou ter que fazer. Vou ter que superar esse medo das câmeras, vou ter que superar, né, essa limitação que eu tenho e colocar minha cara e responder, porque eu já estava prometendo isso há uns 2 anos. Então, assim, os 2 anos que eu trabalhei no salão, os meus clientes me perguntavam, Rosana, por que você não faz um vídeo falando sobre terapia holística? Explicando sobre o que é, porque muitos conhecem o Reiki, mas, como eu falei, ninguém sabe o que é terapia holística, ninguém sabe o fundamento, ninguém sabe o que é a terapia holística. Então eu sempre prometia. Eu falava, fulano, eu vou fazer. Ciclano, eu vou fazer, eu tô sem tempo. Então eu inventava desculpas para não fazer. E agora, hoje, estou aqui fazendo, né, a pedidos de muitos, hoje estou aqui. E vamos voltando, né, para falando sobre as vantagens. E ela também é capaz de nos ajudar a clarear questões como insatisfação no trabalho, problemas nos relacionamentos, falta de prosperidade financeira, baixa autoestima, falta de autoconfiança e insegurança, que no caso era o meu. Então, assim, ela só tem a acrescentar na nossa vida, seja física, emocional, espiritual, como eu acabei de citar. Ela só auxilia, né, a gente a ser uma pessoa melhor, a curar, né, o nosso corpo, a pensar, né, buscar pensamentos diferentes, buscar outros horizontes e tirar um pouquinho da zona de conforto. Então, assim, porque quando você está na zona de conforto, quando você, né, já está acostumado àquele estresse do dia a dia, você não dá tanta importância pro que o teu corpo fala, pro que tua mente fala. Só que você passa a enxergar que tu perde certos amigos, teu relacionamento às vezes acaba, você não sabe nem por que acabou teu relacionamento. Você tá atraindo certas amizades que às vezes tu fala assim, nossa, eu nunca tive amigo desse tipo, interesseiro. Então são coisas que a gente, né, acaba se deixando levar e não observa isso. Não observa que às vezes a gente tá com um problema e a gente não busca ajuda. E a palavra mesmo, terapia, ela assusta muita gente, porque se você fala para uma pessoa, você precisa de um psicólogo, você precisa ir no psiquiatra, você precisa de uma terapia, a pessoa fala, eu não preciso não, eu não tenho problema, eu não tenho, minha vida é maravilhosa. Só que assim,
é um paradigma que eu acho que é preconceito que a gente cria dentro da gente. Não é que a pessoa muito que coloca crítica, né? Que o. Não vou no psiquiatra, porque o psiquiatra só trata de maluco. O psiquiatra não trata de maluco. Não vou psicólogo, porque o psicólogo vai me achar que eu sou um cara cheio de problema, uma mulher cheia de dificuldade e meu psicólogo vai precisar de outro psicólogo. Já ouvi muito falarem disso. E a terapia, ela só serve para ajudar. O psicólogo só serve para nos tornar uma pessoa melhor, trabalhar o emocional. E o psiquiatra também. Então, assim, é um preconceito que nós temos, né, que nós criamos e julgamos. Então, assim, quando a pessoa passa a conhecer, ela passa a quebrar esse preconceito, ela vê que ela pode sim ter uma vida melhor, ela pode sim cuidar de si, ela pode sim abrir um outro leque. E a terapia, ela veio para acrescentar, ela veio para mudar muita coisa entre a vida da gente. Então, assim, eu vou falar agora um pouco dos tipos de terapias que nós temos hoje. Algumas delas eu trabalho, outras eu conheço apenas o nome, mas não sei as técnicas, não tenho conhecimento. Porém, nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho, né, das técnicas que eu trabalho e de algumas outras que eu conheço, de outros terapeutas que eu conheço, que eu também indico, que são ótimos terapeutas. E sempre, né, indicação de pessoas que eu busco, né, acrescentar na vida e que eu leve a sério. Porque acontece, existe, né, muitas terapias hoje onde pessoas se formam da maneira pensando apenas no financeiro. Só que são poucos que pensam realmente entrar pro ramo de terapia para ajudar o próximo. Então, assim, o reiki, que nem eu falo, o reiki, a gente, assim, se a gente for pesquisar, né, a teoria sobre o que é o reiki, ele não deveria ser cobrado. Só que a gente, né, que eu falo assim, o reiki, ele é de graça, mas a gente tem que pagar a dívida. Nós, como terapeuta holístico, nós temos um espaço, nós temos conta de luz, nós temos conta d'água. Então a gente não tem como ficar aplicando reiki 100% gratuito, porque senão a gente não tem espaço para aplicar, para atender, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente coloca, né, no patamar que a gente não tem como deixar claro que nós não negamos atendimento a pessoas necessitadas que não tenham condições nenhuma de pagar pela consulta. Entendeu? A gente não nega. Eu particularmente, né? Não posso falar pelos outros, mas eu como terapeuta holística já tive atendimento de pessoas que não tinham condições nenhuma. Já atendi pessoas que, no período que eu estava no salão, ela passou por uma situação que, inclusive, né, quem viu a reportagem da Record, ela perdeu uma filha e tudo mais, e ela chegou num nível elevado no emocional dela, abaladíssimo. E eu olhei pra ela, eu falei pra minha cliente, Rose, você, além de ser minha cliente, você é minha amiga. Então, assim, eu tô vendo que você tá precisando de uma terapia holística. Vamos comigo lá em cima, na sala que eu tinha lá em cima, vamos fazer uma reflexologia, porque você está precisando, não vou te cobrar nada, porque você está precisando. Então, assim, a minha maior satisfação nesse dia foi eu receber ela, conversar com ela, fazer todo a terapia com ela, com o uso da lavanda, com o uso de outras terapias, né, porque eu faço mix de terapia, e eu ver que ela descia relaxada, né, por condições que ela estava vivendo no momento, que, né, a perda de uma filha de 34 anos, e nenhuma mãe está preparada para perder um filho, ainda mais do jeito que ela perdeu. Então, assim, eu ver ela descer e ela sorrir, ela descontrair, ela falar sobre coisas de acontecimento do passado, da filha dela, dos filhos, da vida dela, e ela começar a rir.
Então, minha maior gratificação foi essa. Então, assim, claro que, como eu falei, nem toda terapia eu posso fazer gratuito. Por quê? Porque nós temos a despesa do espaço. Então, nós temos a despesa do nosso tempo. Claro, também nós temos a parte que para a gente poder atender, trazer o melhor atendimento, uma melhor qualidade para os nossos clientes, a gente tem que se especializar. A gente tem que se atualizar. A gente tem que, né, estudar. E tudo isso tem um custo. Nada vem de graça. Então não tem como, né, deixar de cobrar. Claro que muitas das vezes a gente pode cobrar um valor simbólico para poder, né, ajudar nessa parte dessa despesa. Mas vou falar agora um pouquinho, voltando, né, para os tipos de terapias. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Algumas terapias holísticas que existem aqui no Brasil são o reiki, a terapia floral, a apometria, a fitoterapia, cromoterapia, aromaterapia, acupuntura, doin, shiatsu, massagem, a reflexologia, existe a palmar, né, e a reflexologia podal. Eu amo fazer essa terapia. E existem muitas outras. Eu só citei algumas delas. Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, nós não temos o atendimento da terapia holística, né, junto nas clínicas do SUS, junto com nos hospitais. Já em São Paulo, se eu não me engano, lá já é colocado, né, a acrescentação, né, essa junção das duas medicinas, aonde o paciente ele consegue, né, ter o diagnóstico de um médico e ter um auxílio de um terapeuta, que ajudam, ambos juntos ajudam, né, a fazer com que o paciente tenha uma vida melhor. Então, assim, a gente está nessa fase muito grande ainda, né, está engateando quanto nos outros países, né, na China, por exemplo, até porque a medicina, a maioria dela vem da medicina tradicional chinesa. Lá a terapia é muito avançada, entendeu? Como até o professor Fernando tinha conversado com a gente na época que fazia o curso de acupuntura auricular. E lá as técnicas evasivas são ótimas, enquanto aqui no Brasil nem toda técnica evasiva nós podemos usar, porque infelizmente a Anvisa cai em cima da gente. Então, assim, nós temos limitações ainda. Então, em comparação com o que acontece lá, nós ainda estamos em fase de engatinhamento porém já avançamos bastante e nós estamos cada vez crescendo mais esse ramo de terapia. Então, assim, como eu estava falando, assim que nos outros países lá é mais avançado, nós aqui ainda estamos nesse patamar e ainda estamos, né, por questões políticas, tendo algumas, como é que eu posso dizer, limitações para atender, né, aqui no estado do Rio de Janeiro e outros estados. Alguns estados, como São Paulo, por exemplo, como eu falei anteriormente, já está acoplado, né, um setor para terapia holística. E eu posso dizer assim, ela tem eficácia, ela tem comprovação sobre os benefícios dela, já foram comprovados. Inclusive eu tenho pessoas que já me falaram assim: Rosana, minha gata foi salva pelo veterinário que na cirurgia dela deu complicação na castração dela e eles, achando que já estava perdendo ela, resolveu partir para a terapia holística, né, que ele era formado em reiki, e aplicou reiki na gata, fez toda a aplicação nela, e foi quando ela começou a receber essa energia, né, de cura, e teve uma reação de melhoria. Então, assim, isso são métodos comprovados que realmente funcionam.
que realmente tem sua eficácia e que realmente pode proporcionar um bem-estar, uma saúde física, uma saúde mental e também, né, fazer com que a gente cresça. Então, já existe também outros questionamentos que já fizeram, já me perguntaram o porquê que os terapeutas holísticos não podem ser considerados médicos. Então, assim, segundo a Constituição nossa, para você ser tratado como médico, né, para você ser considerado como doutor, você tem que fazer o doutorado, você tem que fazer a faculdade de medicina. Então, como a terapia holística, ela não tem esse ramo, ela é uma terapia complementar, terapia alternativa, como muitos conhecem, práticas complementares, integrativas, então são nomes que a terapia holística ela é conhecida hoje, e por essas questões que o terapeuta holístico ele não pode dar diagnóstico, ele pode sim orientar, mas dar diagnóstico não, somente o médico ele é capaz de dar diagnóstico de uma doença. Ele pode dar suposições por questão do que o cliente vai falar. Que nem que não vamos longe. Eu como depiladora, geralmente a gente trata o nosso cliente da terapia, da depilação, a gente orienta eles a procurar um médico, a procurar um dermatologista. Por quê? Geralmente quando você tá com um problema, você não se toca, você não descobre, né? Ninguém chega pra você dependendo onde está o local do problema e fala assim, fulano, vai lá procurar um dermatologista que você tá com problema na pele aqui. Tua pele está dando sinal. Isso, né, como nós depiladores, a gente consegue ter essa percepção, essa avaliação e a gente orienta o nosso cliente a procurar um determinado médico para poder fazer o tratamento daquilo. E na terapia não vai longe, é a mesma coisa. A gente vai fazer o diagnóstico, né? Entre aspas, não seria o diagnóstico, né? Seria a ficha de anamnese. Na ficha de anamnese, o que o cliente passa pra gente, a gente vai tratar baseado na causa daquele problema, descobrindo, estudando, analisando, fazendo análise energética, e aí depende da terapia. E daí a gente vai orientar. Olha, se teu médico te orientou a continuar tomando esse medicamento, se teu médico te orientou a fazer esse tipo de tratamento, você continue fazendo o tratamento segundo, né, o que o teu médico te orientou. Porém, a gente pode trabalhar em conjunto, né, com o que o médico te passou, para melhor o resultado final seja aquilo que você almeja, entendeu? Então, assim, a gente trabalha em equipe, em conjunto. A terapia holística ela não substitui a terapia tradicional, quer dizer, a medicina tradicional, corrigindo novamente, entendeu? Ela trabalha em conjunto, em prol do que? Do bem-estar, da melhoria física e da saúde do paciente. Um bom terapeuta, ele é aquele que respeita o próximo, busca através de seu conhecimento ajudar a evolução da humanidade. Por isso ele deve ter uma boa formação na terapia que realiza, pesquisar, atualizar os seus métodos e ter experiência naquilo que pratica. Então, assim, foi o que eu falei lá. Não tem como a gente deixar de cobrar a terapia, porque nós temos gastos e custos. Então, assim, infelizmente a gente precisa cobrar, entendeu? Por conta, né, da gente ter que sempre se atualizar e sempre trazer o melhor para vocês. Porém, é aquilo que eu falei, nada me impede de fazer um atendimento gratuito para uma pessoa que esteja precisando de uma emergência daquele atendimento e ela não tenha condições de fazer, mas está ali mostrando no rosto dela que ela precisa urgente de uma ajuda. E aí? Vou negar ajuda para as pessoas? Jamais. Como reikiana, jamais. Como terapeuta holística, muito menos.
Porque aquela velha história, cada um de nós é capaz daquilo que a gente tem. Então, assim, é o que eu digo. Muitas das vezes, no nosso dia a dia, uma pessoa nos trata mal. E às vezes eu respondo para aquela pessoa que me tratou mal, eu trato ela bem. Já me questionaram, como é que você pode tratar aquela pessoa que te tratou mal bem? É porque eu vou e respondo. Porque cada um faz aquilo que tem. Se ela tem esse comportamento, se ela tem costume de trazer esse comportamento pro dia a dia dela, eu não tenho. Eu não desconto nos outros aquilo que o problema é meu. Entendeu? O outro não tem culpa do que eu estou passando no momento. Então, assim, eu busco sempre, né, guardar o problema e ajudar o próximo. Ou, se eu estou precisando, eu procuro métodos de resolver um problema. Mas jamais jogar para as costas do outro. Por quê? Como tem aquele velho ditado, não trate os outros do jeito que você jamais queria que te tratasse. Então, isso eu coloco, né, no meu dia a dia por conta dessas questões. Bom, o vídeo termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver dúvida, quem tiver alguma pergunta, pode fazer no comentário. Vou deixar aqui embaixo o meu link do WhatsApp. Meu Instagram é Rosana Sintra Oficial. Lá eu sempre posto, né, sobre meus trabalhos, sobre dicas, conselhos, né, mensagens positivas, e sempre, né, podendo, eu posso responder no WhatsApp, posso dar uma orientação, posso conversar, posso dar conselho, posso ouvir como não preciso desabafar. Então, assim, eu sou aquela pessoa que sempre vai estar aqui para ajudar no que for, né, e estiver ao meu alcance para fazer. Bom, espero que tenham gostado. Tenham uma ótima tarde, uma ótima semana. Até o próximo vídeo.